constantemente busca a Ti, Pai querido, para que o Senhor faça a Sua vontade na vida dela. Eu te peço que o Senhor venha, Senhor, capacitar cada vez mais. Livra, Senhor, de todo mal, de toda seta, de toda palavra contrária lançada contra ela e sua família. Protege, esconde no Teu esconderijo, Pai querido, e continue abençoando ela como instrumento para trazer a palavra para nós, Pai querido. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, igreja amada. Louvado seja Deus, que delícia, né? Na casa de Deus, na presença de Deus, nesse dia das Mães tão abençoado, aquelas que eu não cumprimentei ainda. Feliz Dia das Mães. Qual que é a família que está aqui, que é de São Paulo? Dá um sinalzinho, vocês vieram de longe, louvado seja Deus. Muito bem-vindos, a amiga da Taluana aqui também. Bem-vindos à família, a mãe da Maria Eduarda, bem-vinda aqui também, nosso meio. Nós estamos muito felizes com a presença de vocês aqui hoje, viu? Louvado seja Deus. E nós vimos aqui as homenagens, né, das crianças, então nós estamos num ambiente de honra a Deus, ensinando também as crianças a honrarem as suas mamães. Estamos aqui em honra a elas também. Cada apresentação ali, vocês viram as crianças orando pelas mães, coisa linda, né? Como é lindo ver a criança já no caminho do Senhor, exaltando Deus, exaltando o Filho, exaltando o Espírito Santo. As crianças neste caminho. E as mamães, é claro, pelo dia. E quem aqui já não conhece essas frases, né, tão bem conhecidas entre mães e filhos? Vamos lembrar de algumas? Você não é todo mundo. Vocês escutam isso? Tem gente aí que escuta, eu tenho certeza que escuta, porque eu escutei bastante da minha. Você pensa que você é todo mundo? Não, você não é todo mundo. Quando chegar em casa, a gente conversa. Não é assim? A gente conversa quando chegar em casa. Eu não sou sua amiguinha de sala, não, viu? Você está pensando que eu sou sua amiguinha, sua coleguinha? Não sou, não sou. Arruma esse quarto já. Olha a bagunça que está essa cama. Você não arrumou seu quarto ainda? São frases conhecidas aí de alguns? Bom, lá em casa é conhecida essas frases. Lá em casa é muito conhecida. Não conversa com estranhos. Não pega nada da mão de estranhos. Isso aí nada mais é do que o coração preocupado de uma mãe. Um coração que se preocupa com o filho e que quer o bem dele. Então a mãe cuida, a mãe orienta. E é assim, né, nossa missão. A gente vai falando, geralmente as mães são as chatas da casa, né? Porque a mãe pega no pé. Mas louvado seja Deus pela nossa chatice. Porque a gente encaminha os filhos no caminho do Senhor e naquilo que precisa. E nessa noite, o tema, se quiser projetar, por gentileza, gerando a promessa em adoração. Nós vamos falar de uma mãe muito especial pela Bíblia, assim como você, que é mãe que está aqui nessa noite, que também é muito especial para a sua casa, para o seu filho, para a sua família. Mas também a palavra não vai ficar só falando da mãe, mas também o contexto de filho, para alcançar também o nosso coração de filho. Então existe uma promessa do nascimento mais importante para a humanidade. Qual foi o nascimento mais importante para a humanidade? O nascimento de Jesus. E uma jovem foi escolhida para isso. Ela seria mãe muito jovem mesmo, mas mãe de quem? Do Salvador. Então nós vamos lá para a palavra, nós vamos em Isaías primeiro, vocês vão comigo, profeta Isaías, profeta messiânico, Isaías 7, 14, na NVI hoje, tá, pessoal da mídia? E nós vamos ler aqui uma promessa que foi feita muito antes dessa jovem existir. Nem a mãe da jovem, nem a trisavó dessa jovem existia. Há mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Então vamos lá? Que promessa foi essa através de Isaías 7,14? Abriram aí? Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E o chamará? Como chama? Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco, porque Ele estaria conosco, dado pelo Pai, no ventre da Virgem. Aí nós vamos agora, todo mundo, vamos lá para o Novo Testamento, em Lucas 1. Nós vamos no versículo 26, quando a gente vê o cumprimento desta profecia.
a virgem aparece. E o Senhor vai fazer cumprir aquilo que ele usou a boca do profeta há milhares de anos atrás, para falar exatamente essa passagem, o que vai acontecer para a humanidade, a bênção de Deus. Vamos lá? Lucas 1, 26, a gente começa então a colocar os nossos olhos no cumprimento da profecia. Eu vou pulando alguns versículos, vocês vão me acompanhando, tá bom? E no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel, que segundo os estudos dos anjos, é o anjo mensageiro. Ele enviou Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. 28. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Vamos para o 30. Mas o anjo disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. 31. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, que significa Filho do Altíssimo, seguindo aí as Escrituras. 34. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? 35. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. 38. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Vamos seguir um pouquinho mais. Vai lá no 46 agora comigo, você vai ver algo lindo que saiu de dentro dessa moça que recebeu essa missão tão preciosa e também muito preocupante para ela na época. Ela teve uma oportunidade tremenda, a oportunidade de gerar Jesus no ventre. Então, no versículo 46, a gente vai ver uma obra que é o Magnificat de Maria, traduzindo, um cântico de Maria, onde Maria começa a adorar a Deus pelo benefício que ela recebeu em seu corpo, pela bênção da promessa sendo cumprida nela. E ela adora com uma canção. E ela diz lá, no 46 a gente começa: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. No 50, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou quem são soberbos no mais íntimo do coração. 52, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Então Maria aqui, ela vem engrandecer a Deus, com a alma dela cheia de louvor, a alma dela cheia de gratidão, e ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E eu quero orar dentro desses textos aqui maravilhosos que estão diante dos nossos olhos, do milagre de Deus, da profecia de Deus, da promessa se cumprindo. Pai, nessa noite, todas as suas promessas, as que estão escritas na tua palavra, se cumprirão, Pai, todas elas. Teu livro de ouro nos mostra essa verdade. Por isso, meu Deus, agora, aumenta a fé no nosso coração. Espírito Santo, nosso coração está em tuas mãos. Nossos ouvidos atentos ao que o Senhor vai nos ministrar nessa noite. Nós queremos receber a incorruptível palavra de Deus, a santa e poderosa palavra de Deus. Queremos receber a semente, ó Deus, crescendo agora no nosso coração. A semente, Pai, de lembrar das tuas promessas e saber que tu és um Deus, Pai, que não mente e que não volta atrás. O que o Senhor fala se cumpre. Todo o seu plano, Pai, é determinado aqui na terra. E tudo o que o Senhor fala se cumprirá. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai, pela tua santa e poderosa palavra. Então aqui a gente vê Maria gerando a promessa em adoração. Quando ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor,
Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela está dizendo exatamente: Senhor, muito obrigada. Eu sei que o Senhor tem feito grandes coisas ao longo da história, mas o Senhor olhou para mim de forma diferente e a minha alma te engrandece. Eu recebo essa promessa em adoração. Eu sei que eu estou passando por uma situação, ela como jovem, 16 para 17 anos, teria muitos desafios pela frente com essa gravidez, mas estava gerando ali uma promessa de Deus, e ela foi escolhida. Ela foi escolhida para gerar o Salvador da sua própria vida. Ela geraria dentro dela a sua própria salvação. Ela geraria em seu ventre a nossa salvação, a salvação da humanidade em Cristo Jesus. Era agraciada, foi um presente que ela recebeu de Deus. Maria então recebe essa missão como uma graça, e ela vem também carregada de responsabilidade. Não era uma missão qualquer, era a missão. A missão, mas o anjo falou: não temas, o Senhor está contigo, o Senhor está com você. Ela precisava temer? Não, ela tinha uma palavra, e quando nós temos uma palavra, nós confiamos. Deus estava com ela na gestação inteira e pós-gestação. E o menino Jesus em seu ventre, a maior promessa, a promessa de João 3,16, de vida eterna, está ali crescendo dentro dela. Uma promessa que estava no ventre daquela moça, tão jovem, inexperiente, mas tão agraciada por Deus, e para o bem de toda a humanidade, para o nosso bem, para o bem daqueles que nasceriam ainda. Jesus crescendo dentro dela, a vida eterna crescendo dentro dela, modificando o seu interior e modificando também o seu exterior, porque uma gravidez muda a gente por dentro e por fora, não é, mulheres que já são mamães? Maria então canta, e ela se move em adoração. Ela expressa então gratidão e alegria no cântico dela. Ela exalta aqui o Senhor, expressando exatamente isso, um coração grato e alegria. E como é que chama isso na vida de um cristão? Quando a gente tem um coração agradecido, um coração grato e alegre. Chama-se adoração. Por isso que ela cantou. Ela estava gerando a promessa ali em adoração. E eu quero te convidar, vou pedir para a mídia colocar um louvor para nós agora, para a gente fazer uma pausa aqui na palavra. Uma pausa para a gente adorar. Dentro deste cântico que Maria cantou aqui, que está nas Escrituras, Lucas 1,46. Você vai ouvir. E nesse tempo que você está ouvindo, deixa o Espírito Santo te ministrando os feitos poderosos que Deus tem realizado na sua vida até o dia de hoje. Quantas graças você já recebeu, quantas promessas de Deus já se cumpriram na sua vida e estão aí às portas de se cumprir, amém? Você pode, nesse momento, ouvir este cântico, fazendo uma pausa para adorar. Não se preocupa com nada, só escuta essa canção.
Louvado seja Ele, adorado, amado, exaltado. Esse é o cântico de Maria. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria expressa, cantando, a gratidão e a alegria de estar gerando a promessa de Deus no seu ventre. E sabe que nós aprendemos nessa noite que eu e você, nós podemos também expressar a nossa gratidão e a nossa alegria por ter Jesus crescendo dentro de nós a cada dia. O adorado, o desejado, o esperado das nações. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria, ela recebeu a promessa que mudaria a sua vida por completo. Mas o que ela fez? Quando ela recebe a promessa, vem aquela responsabilidade sobre aquela jovem. Ela não saiu como muitas hoje e muitos que abrem a rede social e conta para todo mundo o que Deus falou no secreto para você. Não. Ela simplesmente fechou a boca, ela abriu a boca para cantar em adoração, mas não para contar a promessa para ninguém, não contou, a não ser para a prima dela, Isabel, que também estava grávida. Ela fecha a boca e abre o coração para receber a promessa de Deus, a promessa divina. Sabe o que é isso? Humildade. Ela poderia sair falando para todo mundo, eu vou gerar o Salvador, ele vai vir para redimir, ele vai vir salvar todo mundo aqui. Mas ela fez totalmente o contrário. Ela gerou o cântico lá no profundo, o cântico de Maria, exaltando Deus, agradecendo Deus, a alma dela transbordando de gratidão e alegria, mas ela não ficou contando para todo mundo, simplesmente cantou, não contou, ela cantou, ela adorou. Maria foi a mulher, meus amados, que esteve mais próxima de Jesus, era a mãe do Salvador. E nós precisamos estar perto dos nossos filhos. Ela nos ensina isso. Em todos os momentos, Maria estava ali apoiando o filho dela, apoiando o plano de Deus, porque Jesus era o plano de Deus, uma promessa de Deus. João 3,16. Ela cumpriu a sua missão honrosamente como mãe. Maria, como mulher, gerou Jesus, acompanhou ele no seu crescimento, orientou, assim como nós, mães, fazemos. Ela esteve presente em muitos momentos, amamentou esse menino, cuidou, trocou, falou com ele. Muitas vezes ela chorou no secreto, porque ela sabia o que ela passaria também. E ela amou até o fim. E além do fim, porque a promessa de Jesus é para a vida eterna. Então Maria mostrou esse amor. E lá na cruz, quando chegou o momento mais doloroso de uma mãe, que é perder um filho, que não dá nem para falar dessa dor, ela estava ali firme. Ela não deixou aquele momento, não vou ficar, ela ficou até o fim. E eu creio que ela estava ali firme, por dentro e por fora, porque havia uma promessa de que Deus estava com ela. Deus sustentou essa mãe. Ela vendo o filho dela ser esmagado naquela cruz. Como mãe, quando fazem alguma coisa para o nosso filho, nós viramos leoas. Mas ela teve que ali, se conter, porque era um plano divino, era a missão do filho dela. Mas essa mulher, ela compartilhou a sua vida. Quantas mães aqui não compartilham a vida? Se o filho precisar de um órgão, você doa. Você corre fazer esse socorro. Maria compartilhou a vida dela com Jesus. Seu tempo, seu amor, sua essência pelo Filho de Deus. Porque além de ser o filho dela, que ela carregava como humano, mas 100% Deus, era o Filho de Deus que estava ali nas mãos dela para ela cuidar. E ela se tornou a discípula mais atenta de Jesus. Ela ficava atenta a tudo. A seguidora número 1 de Jesus, o Messias. Ela, como mãe, ela sabia que o filho dela era especial e único. Amém? Nós, como mães, sabemos que os nossos filhos são especiais e únicos. Ela sabia disso. Ela gerou a promessa de mudança. Ela gerou essa promessa de mudança de vida eterna. Mas não era uma promessa só para ela e para o bem-estar de Maria. Era uma promessa para mim e para você. Era uma promessa para a humanidade e para a coletividade. Maria, como mãe do Salvador, ela cumpriu com honra o plano de Deus. E ela disse sim ao plano de Deus. E Jesus nasceu. Aconteceu esse nascimento poderoso de Jesus. Aí, queridos, todos nós aqui,
somos um plano de Deus. Todos nós nascemos com um plano. Nosso nascimento, no ventre da nossa mãe, ele também foi visitado e agraciado para você crescer e nascer, para você se desenvolver lá dentro, depois vir para esse mundo. E aí, ser exatamente quem você é hoje. Você é quem Deus sonhou que você fosse para hoje. Você é? Essa é a pergunta do Espírito Santo, porque existe um plano para o nosso nascimento. Todos nós não estamos aqui pelo acaso, mas porque Deus tem um plano sobre nós. As nossas mães deram o ventre para o Senhor e nós nascemos. Nós estamos aqui para viver também o que você vive hoje. Será que o que você está vivendo hoje é o plano de Deus para a sua vida? Eu creio que sim. Diga aí para o seu coração, sim, Deus me chamou para um plano. Ser quem eu sou hoje, ouvindo a palavra de Deus, no caminho de Deus, sendo bênção para as pessoas e viver o que eu vivo hoje. Deus tem um lindo propósito para cada um de nós. Ele tem uma missão. Ele tem também no coração dele gravado o que ele quer para mim e para você. Ele tem esse sonho gravado sobre nós. E Maria gerou a promessa. Ela gerou um plano de Deus. Jesus nasceu, cumpriu a sua missão com honra até o fim. Ele cumpriu todo o propósito que Deus tinha para a vida dele. E assim é conosco. Você também nasceu. E você nasceu para que o plano de Deus se cumpra através da sua vida. Você é bênção na sua casa, você é bênção de Deus no seu trabalho, você é bênção de Deus na sua igreja. Por isso vem a pergunta de Deus. A pergunta e a exclamação. Pode ser as duas coisas. Hoje você é quem Deus sonhou que você fosse? Ou hoje você é o que Deus sonhou que você fosse? Você pode se perguntar ou você pode exclamar, dizer, não, eu sou realmente o que Deus sonhou que eu fosse. O que Deus quer que eu viva hoje. Eu nasci para um propósito. Sabe, queridos, a gente tem que, quando a gente não conhece Cristo, a gente faz umas coisas, quando a gente não conhece a palavra de Deus, e quando eu era bem jovenzinha, assim, uns 15 anos, mais ou menos, quase a idade da Maria, né, Maria tinha 16, eu saía com umas amigas atrás de ciganas para ler a mão. A gente gostava de saber dessas coisas, cartomante, aquela coisa, né? E um dia eu encontrei uma mulher que falou uma palavra muito, mas muito ruim para mim. Isso não era profecia de Deus, isso é profecia do inferno. Mas a gente, no misticismo do Brasil, né, acaba indo atrás. E eu fui muito nova, não conhecia Jesus, as minhas amizades também não me levavam para Cristo. Louve a Deus, você que tem amigos que te levam para Cristo, para perto de Jesus. Eu fui até essa cigana e ela disse assim, deixa eu ver sua mão, ainda cobrava para fazer isso, hein? Viu minha mão e disse assim, olha, você morre no parto, não tenha filhos, tá? Porque você e a criança vão morrer no parto. Aquilo entrou terrivelmente, mas era uma coisa maligna. Mas como eu não conhecia Cristo, com o que eu fiquei? Com a palavra de maldição. Mas quando eu fui para Jesus, o meu amado marido ali, ó, me levou para Jesus, no começo na marra, né, pastor? Mas depois o Espírito Santo foi amaciando, trabalhando no vaso, tirando as pedras brutas e lapidando. Eu fui entendendo que existia uma promessa maior sobre a minha vida. Quando eu encontrei uma mulher de Deus, usada de Deus, no dom profético, e que me trouxe uma palavra do alto. Ela me disse por 2 vezes, você vai gerar um presente precioso. Depois, na segunda oração, que foi a segunda filha, Lorena, veja um bebê muito precioso no seu colo. Então, quebrou tudo aquilo de ruim que eu recebi, daquele lugar que eu não deveria estar, que eu estava no engano, ouvindo palavras de mentira, Satanás usando a boca daquela mulher, e ela poderia ter, se eu não tivesse ido para Jesus, ter abortado todo o plano de Deus que Ele tinha para a minha vida e para as minhas filhas na casa de Deus hoje. Mas eu fiquei com a palavra de Deus. Deus me tinha feito uma promessa, Ele me prometeu que me daria essa gestação, e vieram as 2 gestações prometidas por Deus. Não tive problema no parto, não tive problema de recuperação, e eu glorifico o meu Deus por isso. Por isso, fique com a palavra de Deus, ande com pessoas de Deus, caminhe com pessoas que vão te levar para mais perto de Deus.
E é esse o plano do Senhor que Ele cumpre na nossa vida, quando a gente anda no querer dEle. Mas voltando aqui, a mãe de Maria, vamos pensar nela agora. A Bíblia nem cita essa mulher, mas Maria também tinha uma mãe. Você vai encontrar alguma coisa sobre a mãe de Maria lá nos livros apócrifos, que não tem na nossa Bíblia cristã. Vai falar que o nome dela era Ana, mas a nossa Bíblia não tem, são nos apócrifos. Não são livros inspirados pelo Espírito Santo. Mas Maria, na naturalidade, assim como nós também temos uma mãe. Maria também tinha uma mãe que gerou essa menininha. Essa menininha que cresceu e que também foi educada na casa de Deus. Por quê? Porque Maria era temente a Deus. Maria não era uma qualquer. Maria era uma moça obediente e humilde, agraciada. Por isso que ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. E essa menininha Maria também nasceu de um plano do Senhor, para que o plano maior, João 3,16, fosse cumprido através do ventre dela. Ela precisou de uma mãe gerar ela, e depois ela gerar o Salvador. Então o plano de Deus, quando ele vai se cumprir, nada pode impedir, amados. Nada vai impedir. A sua mãe te gerou, a nossa mãe nos gerou. E nos gerou para quê? Também para um plano de Deus, um plano divino. Aí você vai agora pensar comigo, nós não escolhemos a nossa mãe. Nós também não escolhemos os nossos filhos. Quem tem poder sobre essa escolha, isso cabe ao soberano Deus. Ele escolhe quem vão ser seus filhos, quantos vão ser, e ele também escolhe, né, os filhos para nós. E a nossa mãe, quem escolhe é Deus. Deus faz essa escolha. Você pode louvar a Deus pela escolha que Ele fez da sua mãe, ou você pode louvar a Deus pelos filhos que você tem nessa noite, que Deus escolheu para você. Deus faz a escolha e Ele pega os ventres das mulheres e usa para um plano, para uma promessa de quem? De Deus, da gente nascer e ser bênção, abençoar pessoas. A gente vai ver isso na história. Você é um abençoador de pessoas. A Bíblia diz para Abraão, sê tu uma bênção. E se nós somos da geração de Abraão, nós também recebemos essa palavra, sê tu uma bênção. Então você nasceu para um lindo plano de Deus, abençoar as pessoas. A sua vida precisa ser bênção onde você está. Quando a gente vai para a palavra, a gente vê que Sara, ela gerou Isaac, que é Isabel, prima de Maria, gerou João Batista. Tudo bênção, 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 a mãe e os filhos. Joquebede gerou Moisés. Ana gerou Samuel. E assim vai. Pega a Bíblia lá e você vai vendo. Estava lá Davi, tinha uma mãe, todos os nomes da Bíblia. Sua mãe gerou você para uma missão, para um plano divino. E só a gente mesmo que pode abortar esse plano, não fazendo a vontade de Deus. Quando a gente sai do propósito de Deus, mas se você permanece no plano de Deus, tudo vai se cumprir. Foi assim com Maria. A Maria cumpriu a missão dela, gerou, e o menino nasceu. Vamos abrir Isaías 9 para a gente encerrar? Isaías 9:6. Olha lá o que está escrito. E cumpriu-se o plano do céu. Existia um plano do céu de nós estarmos aqui hoje. Existia um plano do céu de Jesus nascer. E nós vamos ler aí Isaías 9:6. Mais uma promessa do profeta messiânico Isaías. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. Esse menino nasceu. E ele nasceu para nos encher desses conselhos maravilhosos, desse poder divino, dessa paz que excede todo o entendimento, e cuidar da nossa vida. Aí eu quero pedir para você nessa hora refletir sobre o plano de Deus sobre a tua vida, e sobre como você tem gerado as promessas de Deus no teu coração. Se você se reconhece como esse plano divino, se você se reconhece dessa forma, porque é assim que Deus nos chama. Deus tinha um plano divino com Jesus e tudo se cumpriu. E se nós estamos aqui hoje,
nós também somos plano do Senhor, de abençoar vidas, de receber essa paz que nós precisamos. Curva a sua cabeça um instante e pense sobre a sua vida nessa oração. Que o Senhor nos abençoe nessa noite e que Ele nos ensine, através das atitudes de Maria, a gerar a promessa de Deus viva no nosso coração. E que a gente possa, como Maria, dizer que se cumpra conforme a Tua palavra, Senhor, na minha vida. Que se cumpra em mim, Senhor, conforme a Tua palavra. Maria disse isso ao anjo. Nessa noite, você que é um plano, um propósito de Deus, você que foi uma promessa de Deus para a tua família, você nasceu também com esse plano, com esse propósito de ser bênção e do Senhor cumprir em você, conforme a palavra dEle. E nessa noite que a sua alma possa se encher de adoração, assim como a alma de Maria se encheu e engrandeceu ao Senhor, e o espírito dela se alegrou no Salvador da sua alma. Se alegre pelo plano de Deus na sua vida. Se alegre por ser a pessoa que você é e estar vivendo exatamente o que Deus te chamou para viver. Tem dificuldades? Tem, muitas. Mas se alegre mesmo assim, porque Deus te chamou para um propósito santo. E que você possa nessa noite declarar com a sua alma, como Maria fez: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Que você receba essa palavra no nome de Jesus, sabendo quem Deus é na sua vida e quem você é no coração de Deus. Amém, amada igreja? Deus abençoe.